irmãos e amigos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui nessa casa de amor, oração e trabalho para tratar de um tema muito importante nos dias de hoje. Um tema fundamental para que a gente reflita sobre o momento que a gente está vivendo, sobre o momento que a gente está tendo de oportunidade para vencer as dificuldades no campo espiritual, também no campo material. Então, a proposta da nossa conversa hoje é a importância do Evangelho em nossas vidas. É preciso a gente refletir com bastante calma, com bastante lucidez e razão, assim como o codificador, assim como Jesus também, Mestre Maior, nos ensina a ler o quadro que está se passando à nossa frente. Não as palavras, não a questão do escrito, mas a questão da realidade, da vida. O que é que a vida está nos mostrando nesse momento? Que lição nós devemos tirar nesse momento? Então, a importância do Evangelho em nossas vidas traz essa nova realidade a cada dia, essa renovação, essa aliança, esse compromisso que a gente assumiu com Cristo. Nós assumimos um compromisso com Jesus, um convite para que a gente seja o servidor, que a gente seja aquele trabalhador engajado, aquele trabalhador que aceitou, que disse sim aos propósitos de Deus e que aceitou a divulgação da Boa Nova, do Evangelho. Então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec, ele cita o Evangelho como um código divino, ou seja, um código de Deus, e que, para os homens em particular, esse código é uma regra de proceder. Então, constitui essa regra, esse código, esse conjunto, como a gente deve proceder, essas orientações, e que abrange não apenas as situações da nossa vida pública, mas também da nossa vida privada. Então, Kardec diz que é o princípio básico de todas as relações sociais que se fundamentam na mais rigorosa justiça, ou seja, na justiça que é perfeita, a justiça de Deus. Então, esse código é o código perfeito. O código humano, o código de leis humanas, o código de convivência, ele vai se adequando à maturidade e à realidade do momento em que estamos vivenciando, de que estamos amadurecendo aqui no planeta. Mas o código de Deus, ele é perfeito, ele é uno. Então, quando Kardec também reafirma e diz o seguinte: é finalmente e acima de tudo o roteiro infalível para a felicidade vindoura. Ou seja, a importância do Evangelho, da gente compreender, não é para vivenciar só de imediato, mas para que a gente compreenda que esse roteiro que não falha, infalível para a felicidade que está por vir, a felicidade vindoura, e que é o levantamento da ponta do véu que nos oculta a vida futura. Então, se a gente for refletir nessa introdução do Evangelho, a gente vê quão importante e como Kardec traz essa reflexão de forma profunda. Porque quando a gente fala em código divino, a gente está entendendo que é um conjunto de elementos, de leis, de entendimentos solidificados, representantes máximos de um objetivo daquele que deseja alcançar, o bem, deseja alcançar os objetivos de uma vida futura no reino de amor, de paz e de luz. Então, mas a gente tem que lembrar que nem sempre as pessoas entendem esse conjunto de regras, esse código de Deus, essa interpretação do Evangelho. Então a gente precisa sempre dissociar muito do entendimento, muitas vezes, que a gente vive na Terra, no sentido
legislativo, do que é conveniente, o que é nesse momento, um determinado conjunto de moral, mas que é até moral para a nossa sociedade, mas que não é ético. E o conjunto, o que não for ético, e é isso que Kardec vem também trazendo nessa reflexão, e que Jesus nos traz, é que para ser bom e para ser justo, essas leis de Deus, e é o que ocorre, ela tem que ser bom, ela tem que ser boa, ela tem que ser justa, ela tem que ser perfeita para todos os seres da criação. Então, não só para um grupo, não só para uma sociedade, não só para um determinado segmento, para um determinado grupo. Esse conjunto de leis, esse código divino, ele tem que reunir a ética, né? E ele reúne essa ética. A gente precisa aprender, introduzir dentro do que nós temos de senso de moral, a ética divina, aquela que não falha. Então, se for bom só para mim e não for bom para um determinado grupo, não é divino. Para ser bom, para obedecer esse código divino, tem que ser bom para todas as criaturas, inclusive para mim. Então, a gente começa a ver essa diferenciação, essa necessidade que a gente precisa entender, porque o que é justo, o que vem de Deus, ele é imutável. Então, a gente precisa refletir que precisamos ter critérios de observação, de conduta com os nossos irmãos e analisar realmente se é bom para todo mundo, se o que a gente está fazendo é uma coisa de acordo com a lei de Deus. O maior exemplo do cumpridor desse código divino aqui na Terra, Jesus, o nosso Cristo, o nosso governador espiritual. Jesus é um embaixador do aspecto ético, não é? Jesus, nosso embaixador dessa ética divina. Embora Jesus vivenciasse a época, né? Porque a gente sabe que Jesus é um judeu, nasceu no contexto de uma sociedade, e é por isso que a gente precisa entender e contextualizar muitas das passagens do Evangelho, porque a gente não entende, muitas vezes parece controvertido até com o que a gente vê hoje na realidade, só que a gente precisa contextualizar e entender para que povo, em que momento Jesus estava trazendo para a humanidade a vivência desse código divino, relembrando esse código divino. Claro que da época de Jesus, da codificação até os dias atuais, a gente vai aprofundando, a gente vai crescendo, porque é da lei de Deus também o progresso, não só o progresso material, mas o progresso intelectual. Então nós vamos aprender a interpretar melhor esse conjunto de leis. Então, embora Jesus obedecesse os critérios de uma sociedade judaica, né, ele participava da sociedade, mas ele mantinha sua mente à margem. Assim é quando a gente lembra, quando é dito, que ele diz assim: eu não vim destruir a lei. No capítulo 1 logo do Evangelho, eu não vim destruir a lei. Existe essa lei, esse código de ética, esse código de conduta da sociedade judaica naquele momento, e ele não vem destruir esse código. Também não vem destruir as leis divinas. Não se pode entender isso. Então, e um aspecto, a gente não pode interpretar, e a gente deve interpretar justamente o que Jesus está dizendo: olha, eu não vim destruir a lei, mas eu vim complementar, eu vim esclarecer, e eu vim trazer novas reflexões. E eu até tenho uma passagem no Evangelho que leva a gente até a se confundir, se a gente não interpretar com seriedade, com sapiência, refletir naquele contexto que Jesus traz à época, porque não pode entender quando ele se refere aos aspectos mundanos, aos ordenamentos, senão a lei que é perfeita e imutável, aquela que provém do Pai. Então Jesus estava dizendo assim: existe a lei dos homens, né? Tanto é que em algumas passagens a gente vê que ele, quando é contestado, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mas a gente detecta em Jesus que ele está dizendo assim: olha, a gente tem que viver em sociedade, é preciso para o nosso crescimento enquanto espíritos em progresso,
mas é preciso também que a gente busque esse esclarecimento a nível espiritual. Então, eu gosto muito de uma pergunta que tem no Consolador, do Emmanuel, quando ele diz, a pergunta, né, o item 354, quando ele fala da fé que crê, da fé que sabe. Ou seja, a primeira apenas crê, ela não questiona o que está sendo abordado. Ela crê, mas sem razão, sem muitas vezes raciocinar, sem perceber as situações, sem qualquer confirmação pessoal do fato em si. Olha, eu vi, eu estou crendo e para mim eu não quero confirmação, eu não vou questionar. E a segunda requer que seja fundamentada na experiência, ou seja, é a fé que sabe, é essa fé que Jesus vem trazer, não aquelas dos que creiam em volta dele, mas ele trazia a sabedoria. Eu tenho certeza do que eu estou falando e de como eu estou agindo. Portanto, a gente vê nesse momento e a gente reflete o papel de Jesus. Ele não foi de um simples legislador moralista à época, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Não, ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a vida material, e sim é a que é vivida no reino dos céus. E para tal, ele vai nos ensinar o caminho que nos conduz a esse reino. Como a gente pode fortalecer e nos reconciliar com Deus, nos reaproximar com Deus. Por quê? Porque nós fugimos. Toda vez que a gente falha, que a gente comete algum equívoco em nossa vida, a gente percebe que foi um desvio, um afastamento das leis de Deus. E é por isso que não há castigo e punição, né? Nós aprendemos com Jesus, aprendemos com a doutrina, que é a consequência, é a lei de causa e de efeito. A gente se reajusta com aquilo que a gente não viveu adequadamente. Então, esses conjuntos de ensinamentos, esses relatos que se tem a respeito do Cristo, nós sabemos que o Cristo não deixou nada por escrito. Os evangelistas, eles foram traduzindo, né, os 4 canônicos e os gnósticos, eles foram traduzindo e foram trazendo as lições de Jesus após a partida de Jesus aqui, materialmente aqui da Terra, após a encarnação dele aqui na Terra. Ou seja, então a gente tem que entender que também os ensinamentos de Jesus tinha uma técnica. Jesus falava por parábolas, que era um costume à época, conjuntos de sentenças, a tradução das experiências no dia a dia. Então é frequente que algumas citações no Evangelho até hoje nos causam estranheza, porque a gente não aprendeu a contextualizar em nossa vida. Por exemplo, quando a gente vai no Evangelho, no capítulo 23, que tem assim, a estranha moral, por exemplo, e a gente vai lá e vê odiar pai e mãe. É um capítulo que a gente vê, diz, como é que Jesus diz odiar pai e mãe? E aí os Espíritos vêm e trazem essa contextualização para a gente. Então, como é importante, o que ele estava dizendo nesse momento, o que ele quer dizer? E é por isso que quando há uma pergunta, né, que Filipe faz ao eunuco, que diz assim, entendes o que lês? Então, será que a gente está entendendo na nossa vida, não o que a gente está lendo? Será que a gente está entendendo que essas palavras, elas são mais importantes do que a ideia do Cristo, do que a mensagem do Cristo, que a gente considera que com certeza, né, precisamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações para entender que a vida, a ideia do Cristo é muito mais rica do que tudo que foi escrito. Por quê? Porque é a vivência, é a prática daquilo em que ele trouxe para nós como código divino, como a boa nova, ou seja, como a melhor notícia, como um roteiro seguro. Então, esse código é muito mais importante, essa experiência, a ideia do Cristo é muito mais rica
do que a figura materializada dele. Isso fica muito claro. A gente precisa entender, né? Então, nesse sentido também, a gente precisamos refletir e ver uma outra passagem, uma outra frase que nos é bem familiar, quando é dito: a letra mata, mas o espírito vivifica. Mais do que falar sobre a limitação que uma ferramenta, no caso as palavras, trazem para nós, pode possuir, e isso nos remete à ideia. A letra pode matar, mas se o espírito for vivo e estiver vivo, vivificando esse exemplo, a gente se liberta das convenções momentâneas, de tal modo a podermos nos dedicar ao verdadeiro evangelho. E qual é esse verdadeiro evangelho? A vida em plenitude, a vida em harmonia, a vida como Jesus veio nos entender, nos explicar, e para que a gente possa entender. Então, a gente vai compreendendo e assimilando, descobrindo dentro de nós o Cristo interior. Há em nós a centelha divina, há em nós o potencial. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, mas que um dia seremos espíritos perfeitos. Então, temos a essência divina dentro de nós, e um dia seremos um Cristo. E precisamos a cada dia vivenciar a importância da vivência do Evangelho, a gente buscar, a gente descobrir, a gente escavar, buscar o Cristo interior que tem cada um de nós, né? E as verdades sobre a fé. Isso vai nos redirecionar a uma nova forma de olhar para as verdades eternas, assim como todos os seres que puderam sentir Jesus e marcharem em direção à semente divina. Aliás, como deve ser, né? Porque a aquisição da consciência interior não é um troféu que recebemos de Deus. Ou seja, esse nosso despertar a gente vai conquistando, é um ato de vontade humana, de vontade espiritual, individual de cada um, de requerer com o suor do seu trabalho, com as suas quedas, com o seu aprendizado, a busca pela própria fé e vivência, já que não é uma benesse, mas uma conquista individual. E é isso que a gente precisa educar em nós, a nossa experiência, o nosso sentir, e buscar esse Cristo interior e vivificar os ensinamentos do próprio Cristo, do próprio Jesus. Claro que hoje a gente já tem um complemento, não é, vindo da doutrina espírita, dos exemplos, das obras complementares, e que vamos ter mais esclarecimento. Então, quando Jesus nos ensina, de acordo com o Evangelho de João, no capítulo 12, né, no versículo 12, no capítulo 14, perdão, versículo 12, ele diz assim: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Jesus, quando ele está falando isso, ele está incentivando a busca incessante de experiência, ao invés de a gente copiar uns dos outros, para que por méritos próprios a gente desenvolva valores que nos coloquem em sintonia com Deus, com esse Cristo interno, que coloca em prática os ensinamentos desse código divino, esse código de verdade, buscando tudo aquilo que a gente já aprendeu, colocando em prática na chama divina do Cristo, para que a gente alcance o patamar espiritual como o próprio Jesus. Então, nesse sentido, tem a pergunta 625 também, preciso que a gente lembre qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo. E a resposta dos Espíritos é: vede Jesus. Então, olha para Jesus e vê como ele pregou o Evangelho. Foi ou não foi? A gente sabe que não foi apenas com palavras vãs. A gente sabe que o Evangelho que foi trazido por Jesus foi um Evangelho vivo, vivificado. Ou seja, chega um momento, quando a gente vai questionar qual é a importância do Evangelho em nossas vidas,
a situação em que a gente se coloca no seguinte sentido: o que a gente está fazendo com o conhecimento que a gente tem hoje? É uma pergunta que eu já fiz para mim e uma pergunta que eu deixo como reflexão, para que todos nós possamos realmente entender com esse código todo que a gente tem, com as experiências, os relatos, esse conjunto de sentenças também que é composto o Evangelho, a parte moral, que foi a parte que Kardec trouxe para nós na codificação, o aspecto moral. Então, o que a gente está fazendo disso em nossa vida? Será que a gente está entendendo o que a gente está lendo? Ou será que a gente está só repetindo esse conjunto de sentenças, esse conjunto de frases, sem senti-las, sem buscar o Cristo interior, Cristo interior dentro de nós? Ou seja, será que estamos realmente cumprindo esse código? Por quê? Porque quando a gente faz essa pergunta, quando a gente devolve para nós essa pergunta, a gente vai aprender, não é, que estamos tendo uma grande oportunidade e que a cada momento em que a gente reflete e entende o que está lendo, não é? Entende no sentido não intelectual, mas no sentido moral, no sentido espiritual, a gente ressignifica a nossa vida. Ou seja, a gente dá um novo significado a cada dia. A gente ressignifica os valores que a gente tem. Ou seja, a gente vai buscar o quê? Um autodescobrimento. O que eu tenho? O que eu carrego dentro de mim ainda? Tanto de imperfeições ou o que eu já evoluí? O que é importante eu lembrar todos os dias do Evangelho de Jesus? Não do que está escrito apenas, mas sobretudo do que foi vivido. E eu vou buscar nesse autodescobrimento o meu auto-perdão. Eu vou buscar me reajustar com as leis de Deus e entender que tudo que Jesus diz pra gente: olha, vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ou seja, você se perdoe, porque se erraram, a reencarnação nos proporciona uma nova oportunidade. Por que é preciso que a gente tenha essa busca desse auto-perdão? Para que a gente busque a nossa cura espiritual, que é uma cura dos nossos vícios, das nossas imperfeições, das mazelas que trazemos de existências pretéritas, das mazelas que trazemos ainda, nossos vícios nessa encarnação atual. Então a gente vai buscando essa cura através da vivificação do Evangelho em nossa vida. E aí esse objetivo vai ressignificando a nossa vida. E o que é que isso vai trazer como consequência? A gente vai passar a integrar uma comunidade universal. Não é só mais a minha comunidade, não é só mais a minha casa, não é só mais o meu trabalho, a minha família, o centro espírita em que eu frequento, mas a comunidade universal. Nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia, não podemos, esquecer disso, foi nos trazer essa oportunidade. Significa dizer que o mundo, o planeta Terra é um todo, e que o que atinge o hemisfério norte também vai atingir o hemisfério sul. O que a gente às vezes pensa que não vai chegar até nós porque está muito distante, sim, de alguma forma tem uma consequência na nossa vida, talvez não material, mas espiritual, nos desperte para a vida do espírito. Então, essa integração como uma comunidade universal, esse novo tempo de tecnologia, da gente estar se integrando, a gente está vendo que ressignificando valores, inclusive materiais, como as questões do meio ambiente, as questões de preservação, as questões de cuidados com o próximo, a questão de que nós não estamos sós. Então, tudo isso é a consequência da importância do Evangelho em nossas vidas. E também fica uma grande reflexão, e que ficou nesse momento para todos nós, que estamos passando por esse momento ímpar de aprendizado intenso, num curso intensivo, de quem é o teu próximo, Quem é o meu próximo? A gente aprendeu que a gente tem que, nesses dias, nós devemos ter aprendido
que o nosso próximo é qualquer um que chega à nossa vida. Talvez chegue por 5 segundos, 10 segundos, mas não é só aquele que reunimos no seio familiar, no seio de amizade, no seio social. Quem é o teu próximo? É aquele que foi enviado para que naquele momento você levasse o código de Deus, que você desse uma oportunidade para que ele entendesse, para que você amenizasse aquela dor. Então, a gente tem que refletir qual é o nosso papel na mudança do mundo, nessa transição planetária. Qual é o nosso papel enquanto cristãos, enquanto divulgadores do Evangelho? Como é que a gente está procurando amar? Será que a gente está procurando amar integralmente, como Jesus nos ensinou? Ou a gente ainda continua, depois de toda essa situação, a olhar só apenas para um pequeno núcleo? É momento de despertar, é momento de transição, como citando o nosso próprio Divaldo no projeto Manuel Filomeno de Miranda, o amanhecer de uma nova era, que essa era surja para nós como uma oportunidade de darmos continuidade a um trabalho grandioso que a gente estava lendo, mas muitos, assim como eu também, não intensificando essa vivência, não interiorizando e dando o devido valor a cada lição, lições bem simples do nosso dia a dia. Então, para se viver o Evangelho, se pregar o Evangelho, não é preciso intelecto, é preciso amor, é preciso confiança no exemplo do Cristo. Então, quem compreende o Cristo não retém, não fica com ele só para si. A importância não é deter, mas multiplicar na forma de vida, de vivência. Ou seja, essa é a importância do Evangelho em nossas vidas, é que a gente multiplique todos esses ensinamentos, que a gente multiplique tudo que a gente sabe, o que a gente aprendeu e que a gente interpreta até hoje, cada vez buscando mais conhecer o próximo, não é? Claro, da nossa comunidade, o local, o nosso primeiro momento de vida, que é o lar, né? Primeiro momento em que a gente precisa educar sentimentos, reeducar afeições, afetos e desafetos, mas sobretudo lembrando que a proposta do Cristo não é que a gente o retenha, mas sim que a gente multiplique-o vivenciando o seu grande exemplo. E numa reflexão, né, de Dom Helder Câmara, eu gostaria de pedir a permissão para vocês, para fazer uma citação, que o Evangelho se prega com a vida, é um texto, não é, dessa passagem que diz assim, Dom Helder encerra um texto quando ele diz assim: compreendeste os tempos novos e sabes que mais do que nunca a boa nova, o Evangelho, tem que ser pregado com a vida, antes de ser anunciado com palavras. Então, meus irmãos, meus amigos, eu me fiz esse convite e faço a vocês. Vamos avaliar e reavaliar, ressignificar a importância do Evangelho em nossas vidas. Muita paz, muita luz. Que assim seja.